capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, a leitura vai ser dos versos 1 até o 10. Vou botar lá segundo a leitura. O título é Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorro no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, com difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Oremos. Pai de amor, te agradecemos, Deus, por essa noite, por esse culto que podemos estar reunidos para te adorar, te exaltar e aprender mais sobre ti. Pedimos que o Senhor envie teu Santo Espírito, que ele possa ter liberdade para ministrar em nossas mentes e corações. Empreendemos em nome de Jesus toda a operação do maligno. Pedimos que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Amém. Então, essa carta é de 2 Coríntios, né? Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Teve a primeira carta em que ele abordou algumas questões com aquela igreja que estava tendo uma série de problemas e ele estava trabalhando com essa igreja para fazer esses ajustes. E aqui na segunda carta ele dá mais uma resposta e mais umas recomendações. E ele fala um pouco sobre, né, a vida dele, os desafios dele no ministério, né, se colocando como testemunha de Cristo aí para aquela igreja e também, né, querendo derrubar, digamos assim, né, algumas pessoas, alguns líderes que estavam querendo tomar conta, né, tomar o domínio ali da igreja, ensinando coisas erradas, enfim. E Paulo ele se coloca dessa maneira e nessa segunda carta, né, uma resposta dele a essa igreja, ele apresenta isso dessa forma, né, esses desafios que ele tem enfrentado no ministério. Mas não vou adentrar bem ao tema, ao assunto central aqui, mas eu vou correr um pouco paralelamente a isso, né, com essa abordagem que ele fez, mas trazendo para nós como povo de Deus, como cristãos, né, os desafios, né, na vida cristã. E lá no verso 1, o apóstolo Paulo ele se coloca como cooperador de Deus, né, e ele desafia os coríntios a não receber em vão a graça de Deus. Ele faz referência ao texto de Isaías, capítulo 49, versículo 8, e diz o seguinte: assim diz o Senhor, no tempo favorável, eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Né? Será que a gente já chegou nesse tempo favorável? Com certeza, esse tempo favorável, ele já chegou com a vinda de Cristo para esse mundo. Deus ele já tinha esse plano, já tinha anunciado ao profeta essas palavras,
E esse tempo, ele chegou, esse período da graça, né, que Paulo fala, olha, não vão receber em vão a graça de Deus. Essa graça de Deus foi tão importante, foi tão marcante, e a gente não deve desdenhar isso. E o que é essa graça de Deus? Essa graça de Deus é a preparação, a propiciação, o meio em que Deus providenciou o perdão dos nossos pecados. E é isso que Paulo chama a atenção da igreja, que essa igreja ela não deve fazer, receber em vão essa graça de Deus. O Messias, ele é representado como tendo pedido a graça de Deus em favor dos pecadores. E esse versículo de Isaías, ele contém a resposta favorável do Deus Pai. Então esse tempo favorável é o tempo da graça de Deus, onde ele realizou sua obra por meio do Messias. E essa obra ela vem desde os tempos de Cristo e ela caminha até os dias de hoje. A gente está vivendo nesse período da graça, esse período em que a gente pode e tem acesso livre ao Pai, pode se achegar a Deus por meio da oração, não precisa mais de todos aqueles rituais, aqueles sacrifícios que Deus solicitou ao povo nos tempos do Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele foi o único e suficiente sacrifício, foi o sacrifício perfeito. E por meio dele, a gente tem uma vida nova, uma vida debaixo da graça de Deus. Essa graça, ela nos alcança no dia a dia, ao longo da nossa vida. Mas não é porque nós também estamos debaixo dessa graça que a gente vai ser imune, vai estar livre de doenças, livre de acidentes, livre das situações que a gente vê nesse mundo. Não. A gente está vivendo nesse mundo e Deus também nos permite passar por tudo isso. A gente não porque a gente é filho de Deus ou porque reconheceu a Jesus como Salvador, por meio da fé a gente aceitou essa graça, não é por isso que a gente vai estar imune a todas essas situações. Em Hebreus 4:7 nós lemos que por isso Deus estabelece um determinado dia chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É interessante esse texto, ele coloca esse período da graça de Deus, o tempo da salvação é hoje. E esse texto ali de Hebreus, ele também chama, esse desafio, olha, é hoje. Aí eu me perguntei, como eu tenho vivido a cada dia o meu presente, o meu hoje? Será que eu tenho usufruído dessa salvação de Deus? Será que eu tenho lembrado dessa graça de Deus que foi entregue na minha vida e eu tenho levado isso para frente? Talvez alguém aqui pode estar pensando, será que eu já tenho a salvação na minha vida? Será que eu já recebi essa graça de Deus? Se não, o tempo é hoje, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Amanhã não sei se minha esposa vai estar aqui. Só Deus sabe. Mas o tempo é hoje. O tempo da decisão é hoje. Paulo, então, ele aborda, seguindo em frente no texto, que ele faz a sua defesa, apontando todos os desafios, ele aborda tudo que ele tem vivido em prol do Evangelho. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, a preocupação que devemos ter em não escandalizar alguém. Como o povo de Deus, como cristãos, a gente é muito julgado. Parece que o foco, os olhos estão nas pessoas que servem a Cristo. Ah, não, mas olha, ele é cristão, está tomando cerveja. Ele se diz cristão e está falando palavrão. Como é que é isso? Paulo, ele em todo o seu ministério, ele teve essa preocupação, esse cuidado de não escandalizar as pessoas.
né, de ser uma pessoa equilibrada. Ele não queria ser um peso para as igrejas, né? Ele viajava bastante, né, para pregar o Evangelho, para proclamar o reino de Deus, mas ele tinha necessidades também, né? A sobrevivência dele, a alimentação, né? Ele precisava de recursos para isso, de uma forma que ele se utilizava para não ser tão pesaroso. Ele era fabricante de tendas, então ele fazia as tendas, comercializava essas tendas, e isso ajudava para que ele pudesse desempenhar esse papel, né, de apóstolo, de ir pregar o Evangelho. E ele coloca isso para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ela era uma igreja rica, abastada, né, e tinha outros trabalhos, Éfeso, Tessalônica, que as igrejas elas eram mais simples, mais humildes, e elas estavam dando um bom apoio, um bom aporte. E a igreja de Corinto, né, não estava dando valor para esse trabalho, não estava conseguindo enxergar, né, as necessidades de Paulo. E Paulo coloca tudo isso junto, né, todo o sofrimento, passar fome, apanhar, né, mas que sempre ele se queria em frente. Então ele tinha essa preocupação de não escandalizar as pessoas. E é por isso também que ele trabalhou, né, com muito cuidado em cada igreja que ele esteve visitando. E ali ele apresenta isso especialmente também para a igreja de Corinto, né? Vendo que aquelas pessoas, né, tendo recursos, não estavam tão dispostas a auxiliar, né? Era uma igreja que tinha uma série de problemas, né, morais, éticos, né, porque a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, então tinha muita mistura de pessoas, de raças, muitos comerciantes, muitas culturas diferentes que se concentravam ali. Então imagina, toda essa miscigenação, esse conjunto de ideia, aí culminar para o ensinamento de Cristo, né, para uma vida santa, uma vida de acordo com os parâmetros de Cristo. Então é uma mudança, isso é um impacto muito grande, né? E pensando nisso, eu lembro sempre, né, dos desafios que eu tive no início do meu casamento, né? A cultura é diferente, né? Eu com Ellen, né, sempre tinha algum choque, algum atrito e algum ajuste a ser feito, e até hoje, né? Então Paulo está, né, apresentando isso, né, também para essa igreja, né? Essa carta ela trabalha esses ajustes, essas correções. E em seguida, o legalismo religioso, né, a questão de roupas, comidas, né? Hoje tem denominações que parece que estão muito preocupadas, né, com a vestimenta ou com o que vai comer. A gente não tem essa preocupação, a gente entende que, né, esse Evangelho da graça de Deus, ele não coloca a gente dentro de critérios que a gente precisa se vestir de um jeito determinado, né, comer de uma forma, né, deixar de alguns alimentos, comer outros, enfim, né, porque a gente entende que a gente está vivendo nessa graça. E mesmo Jesus, ele, nessas situações, né, com os judeus, a gente sabe que tem a orientação, a recomendação, né, para o povo de Deus é que eles não se alimentassem especialmente de carne de porco, né, peixes com porco, tem uma série de recomendações. E Jesus, sendo questionado por isso pelos fariseus, ele lidou com amor, né, e com empatia, nessas questões. E é dessa forma que a gente também deve olhar. Olha, se tem alguém que está preocupado com a forma de vestir, ou está preocupado com o que deve comer ou beber, a gente não deve escandalizar essas pessoas. É claro que a gente vai glorificar a Deus, dar testemunho da obra de Cristo em nossas vidas pela nossa maneira de vestir, né? Não vamos se vestir sensualmente, vulgarmente, mas a gente vai se vestir para a glória de Deus, independente de se colocar roupa A, B ou C. E da mesma forma na alimentação, na nossa forma de comer. A nossa vida ela deve ser um testemunho em todas essas pequenas coisas, né, para que o Evangelho ele seja proclamado, né, para que Deus seja glorificado.
no meio de tudo isso. E algumas palavras que eu encontro ali no meio desse texto que Paulo ele coloca é perseverar, né? Perseverar na fé, na pureza, no conhecimento e na honra. A perseverança ela é um fator importante para a nossa vida. Se a gente desistir, cair no desânimo e esquecer, deixar de perseverar pelo que a gente tem de conceito na nossa vida, pela nossa existência, pelo que a gente acredita nessa fé em Jesus Cristo Salvador, a gente vai minguar. A gente vai deixar de ter uma vida alegre e plena. E a gente deve buscar cada dia alimentar a nossa fé, perseverar, seguir lembrando daquilo que Deus tem feito em favor das nossas vidas, né? Lembrando desse sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, né? Essa fé desse sacrifício é que nos permite ter acesso à salvação. Eu simplesmente acreditar, né? Muitas pessoas acreditam que Jesus veio a essa terra, mas eu preciso viver essa fé, esse reconhecimento, né? de que de fato Cristo fez isso. Eu passo do arrependimento na minha vida, o arrependimento pelos pecados, pelas falhas cometidas e o reconhecimento de que só Jesus Cristo, só por meio de Jesus Cristo eu vou ter a salvação. E a pureza, a vida com pureza é uma identidade do cristão. O cristão ele vai procurar ser puro, vai procurar, se falava palavrão, vai evitar de falar palavrão, vai deixar de falar palavrão. Se fazia coisas erradas, aquela vida, daquele homem pecador, ele vai deixar de viver, ele vai procurar se purificar, porque isso vai trazer santidade para a vida dele. E o Senhor ele chama para que as pessoas sejam santas, assim como ele é santo. Isso vai sendo um crescimento, uma transformação na vida dessa pessoa, na minha vida, na sua vida. Em seguida, no conhecimento, a perseverança no conhecimento. A gente deve procurar entender os planos de Deus, conhecer a palavra de Deus. Eu gosto de falar que a Bíblia é o manual do ser humano. Ali tem, fala sobre muitos assuntos, tem poemas, tem histórias, tem profecias, e é o livro de orientação para a nossa vida. Ela é o cerne, ela vai nos dar essa firmeza, vai nos capacitar nos momentos difíceis de tomada de decisão, vai nos ajudar nos momentos em que a gente está aflito, que a gente está sem paz. Por meio da palavra que a gente vai encontrar esse apoio, vai encontrar essa orientação. É interessante como a irmã Rosinete colocou, o Salmo 91, como ele foi mais presente na vida dela depois que ela enfrentou a Covid. E quantos textos que a gente pode pensar, cada um na sua maneira, que trouxeram algum impacto, marcaram a vida de cada um de nós. E é por isso que é importante a gente procurar esse conhecimento, conhecer a palavra de Deus. Os livros históricos, as histórias da Bíblia, elas nos orientam de como o ser humano é, comportamento e as tendências do ser humano em si, quando tem poder, quando está sob liderança. Tudo isso a palavra orienta e dá recomendação. E é por meio daqui que a gente pode se alimentar, pode trazer conhecimento para as nossas vidas, para que a gente tenha esse suporte, essa base para a gente viver e também para dar apoio a outros. Quantas vezes a gente consegue, a gente ouve alguém que está comentando alguma situação desafiadora da sua vida e a gente pode compartilhar um versículo de ânimo, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Isso é alentador. Essas palavras elas trazem paz, trazem ânimo também para essas pessoas. E o amor. Se não fosse pelo amor de Deus, a gente não estaria aqui. Se não fosse pelo amor de Deus, essa graça que veio no tempo favorável, ela não teria nos alcançado, não teria vindo
a esse mundo desse tempo. E se a gente tem essa referência, esse exemplo de amor, né, do próprio Deus, que é Criador dos céus, da terra, que é o nosso Criador, e a gente não viver procurando, né, esse amor, viver dentro desse amor, desse entendimento da palavra, daquilo que Deus fez por nós, de nada adianta. Eu oro para que Deus coloque o amor que Ele teve, né, pelas pessoas também no meu coração, para que eu ame o meu próximo, aquele que está lá na rua, que está em situação de rua, aqueles, né, que são usuários de droga, que muitas vezes a gente não quer saber, né? Poxa, é a escolha dele. Não, era a escolha minha ser pecador lá no ventre da minha mãe, mas eu nasci assim, e mesmo assim Deus Ele propiciou, né, a remissão dos meus pecados. E da mesma forma com aquele morador de rua, aquele usuário de drogas, a salvação está ali para ele também. E é hoje. O tempo é hoje. Então eu coloco isso diante de Deus. E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de estar, né, tendo talvez uma empatia, de entender a situação daquela pessoa. Mas muitas vezes a gente inicia um diálogo com, né, algum usuário, algum morador de rua, eles vão colocar: olha, eu já ia na igreja, eu servia a Deus, né, mas coisas aconteceram na minha vida. Então será que a gente não pode ser esse canal de Deus para proclamar essa graça de Deus, que existe perdão? Que a salvação está ali para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher. E é desse amor que a gente precisa viver. É um amor incondicional. Porque a minha esposa é fácil, eu estou com ela todo dia, né, suprir as minhas necessidades e vice-versa, mas aquele que está na rua lá que eu preciso ir doar, eu preciso doar, é difícil. Mas Deus, Ele se doou, Ele doou o Filho dele para morrer em nosso lugar, para que a gente pudesse encontrar e ter essa salvação e a promessa de uma vida eterna junto com Ele lá no céu. Em tudo isso, a gente deve mostrar que somos servos de Deus. A nossa vida, o nosso cotidiano, às vezes, ele procura, a gente está tão ocupado, tão concentrado com as coisas. Eu sou uma pessoa que tem um foco, parece que vive às vezes em caixinha, e se eu tenho um objetivo no dia, eu vou ficar priorizado naquilo e esqueço de coisas secundárias que poderiam acontecer nesse meio tempo. E às vezes a gente esquece de coisas que às vezes são mais importantes do que aquela atividade principal que a gente vai fazer. Deus coloca oportunidades, ao longo desses objetivos, desses trabalhos que a gente tem no dia a dia, e a gente precisa também estar sensível para entender, ser de fato um servo de Deus, estar analisando, olha, o que Jesus faria nessa situação? O que eu posso fazer nessa situação, tendo como referência Jesus Cristo como Salvador da minha vida? Às vezes a gente age por impulso, muitas vezes cometemos falhas, erros, que nos arrependemos depois, mas se a gente fosse se lembrar, que a gente é servo de Deus, nesses momentos, nessas circunstâncias do nosso dia a dia, com certeza a gente ia agir de maneira diferente. E esse agir de forma diferente, ele também vai ser um testemunho, para aquelas pessoas que estão do nosso lado, nos observando, às vezes nos apontando ou nos vendo como referência. Em todas essas situações, a gente possa viver servindo a Deus e lembrar que a gente é servo de Deus, e além de servo de Deus, a gente é um discípulo. Um cristão, ele sempre coloca para os adolescentes o que é um cristão? É um pequeno Cristo, vai seguindo a referência do que Cristo fez. E se a gente tem Jesus Cristo, que é uma referência, que foi um homem que não pecou, olha, a gente tem muito para batalhar, mas não é por isso que a gente vai desistir. A gente vai seguir, olha, essa é a minha referência, o ideal, mesmo com falhas, com erros,
sendo pecador, mas eu vou nessa luta, para a glória de Deus. Então que a gente possa, a cada dia, né, viver essa vida entendendo o favor de Deus, essa graça de Deus que é imerecida, mas que nos alcança a cada dia. E a gente está vivendo nesse tempo favorável, nesse tempo de salvação. Estar lembrando que o dia da salvação é hoje. Pode ser para a minha vida, pode ser para a sua vida, pode ser para a vida do irmão, do teu próximo. E isso vai impactar, vai mudar o nosso interior, vai mudar a nossa perspectiva de viver como cristão, de viver a nossa fé genuína, de viver, né, para a glória de Deus. E que a cada dia a gente seja esse servo fiel, esse servo que procura caminhar segundo a vontade de Deus. E, finalmente, se alguém ainda não tem essa certeza dessa salvação, que a procure hoje, que hoje é o tempo. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos viver essa vida cristã. Vida que não muitas vezes é perfeita, mas que nós temos a orientação da Tua palavra e a ajuda do Teu Santo Espírito para nos conduzir. Te agradecemos por essa graça que nos alcança, por esse favor imerecido, pelo perdão dos nossos pecados. Mas pedimos ainda que o Senhor nos ajude a cada dia, nessa vida, nós possamos estar buscando te glorificar, possamos estar buscando a cada dia ser mais parecidos com Jesus Cristo, que possamos testemunhar disso para o nosso próximo, seja por atos, por palavras, mas que o Senhor nos conduza a cada dia. Muito obrigado porque nós podemos viver essa fé. E pedimos ao Deus, se tem alguém que ainda não tem essa certeza e não vive essa fé no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Deus que possa tomar essa decisão. Deus amado, é isso que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.